Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer, é um privilégio estar com os irmãos aqui nesta manhã, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Gostaria nesta manhã de trazer aos irmãos o tema sobre o pastor de nossas vidas. O pastor de nossas vidas. O texto base para a nossa reflexão se encontra em Salmos capítulo 23, do verso 1 ao 2. É um salmo bastante conhecido, Salmos capítulo 23, do verso 1 ao 2 apenas. O salmo diz assim, irmãos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Oremos, irmãos. Santo Espírito de Deus, continue presente em nosso meio, Pai. Fale aos nossos corações, que a palavra proferida aqui, Senhor, possa penetrar os nossos corações, possa entrar em nossas mentes, ó Deus, possa nos trazer compreensão, esclarecimento, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, habitar em nossas vidas, Senhor. Que possamos sair dessa manhã aqui, ó Pai, edificados pela Tua palavra, Senhor. Edificados pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. É tudo que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Salmo 23, irmãos, foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi passou por grandes lutas, grandes perseguições. Muitas dessas perseguições vieram por parte do rei Saul, que em várias ocasiões tentou tirar a vida do rei Davi. Portanto, irmãos, o rei Davi, no qual foi ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei do povo de Israel, nos deixa registrado aqui no Salmo 23 a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, a sua confiança de que Deus cuida de nós, a confiança de que sempre Ele está ao nosso lado, porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Algo bastante interessante, irmãos, é que a palavra de Deus nos compara em vários momentos, mencionando nós como ovelhas. E pesquisando um pouco sobre isso, separei aqui para ler aos irmãos alguns textos que trazem essa referência. Por exemplo, em João capítulo 10, verso 11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mateus capítulo 26, verso 31, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Salmos capítulo 78, verso 71, então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Na Bíblia toda, irmãos, nós somos comparados e chamados de ovelhas. Pesquisando um pouco sobre o animal ovelha, descobri algumas características desse animal e gostaria de compartilhar isso com os irmãos nesse momento. A ovelha, por exemplo, é um animal muito distraído e por esse motivo sempre corre o risco de ficar para trás ou de seguir uma direção diferente quando não está sendo conduzida por um pastor. A ovelha é um animal de visão ruim, não alcança mais de 20 metros e pela visão ruim, caminha seguindo a ovelha mais próxima do rebanho. As ovelhas, irmãos, são tolas e ingênuas, não conseguem diferenciar a erva boa da erva venenosa. Por isso é necessário sempre que o pastor vá à frente, preparando as pastagens, retirando as ervas que possam lhe fazer algum mal. A ovelha também, irmãos, é um animal muito medroso, pois se ela não sentir mais o cheiro do pastor por perto, ela começa a tremer de medo. E no impulso pode sair correndo e se perder, se tornando uma presa fácil para o lobo. O mais interessante, irmãos, é que realmente nós somos parecidos com as ovelhas. Nós temos as mesmas atitudes
semelhantes às das ovelhas. E por causa disso, nós também precisamos ser protegidos, nós também precisamos ser guiados, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos também da ajuda dos nossos irmãos da fé, assim como as ovelhas precisam uma das outras. Nós precisamos também, irmãos, estarmos reunidos como corpo de Cristo, porque assim um ajuda o outro a carregar as cargas, a enfrentar as dificuldades da vida. Chegamos à conclusão, portanto, irmãos, de que nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de um pastor, e não há como nós vivermos sem um pastor. Não há como nós vivermos sem um pastor. É exatamente isso que diz o começo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. As ovelhas, irmãos, acima de tudo, conhecem a voz do seu pastor e se guiam por elas. As ovelhas reconhecem apenas a voz de um pastor. Apenas a voz de um pastor. Existe apenas um só pastor, um só Senhor. Diante disso, gostaria de fazer as seguintes perguntas para você nessa manhã. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem guiado a sua vida? Quem tem guiado os teus sonhos? Quem tem guiado as suas atitudes? Quem tem guiado os teus planos? Talvez quem esteja guiando a sua vida são as suas próprias vontades. Talvez quem esteja guiando a sua vida seja o dinheiro, os bens que você possui. Talvez quem esteja guiando a sua vida seja o seu intelecto, as suas faculdades, a sua pós, o seu mestrado, o seu doutorado. Talvez tudo isso que eu te disse aqui esteja te afastando da presença de Deus. Talvez esteja destruindo a sua fé, e com isso te afastando do verdadeiro, do grande, do soberano, do amoroso e do justo pastor. Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ser protegidos por Ele, pois é Ele quem nos protege das ciladas do inimigo, é Ele quem nos tira das mãos do devorador, é Ele quem nos protege, irmãos. É Ele quem nos protege. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. A tua palavra nos diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Parece, irmãos, que nós paramos de acreditar que Deus nos protege. Parece que nós paramos de acreditar que o Deus Todo-Poderoso cuida de nós, que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Parece que nós paramos de acreditar nas provisões de Deus, de que nada nos faltará. Basta acontecerem alguns imprevistos em nossas vidas, algumas dificuldades, que já é motivo para nós deixarmos de acreditar nas provisões de Deus, já é motivo para nós deixarmos de crer que nada nos faltará. Que nada nos faltará. Pois é isso que está escrito no final do verso 1 do Salmo 23. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com o que iremos comer. Nos preocupamos com o que nós iremos nos vestir. Nos preocupamos se vamos ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Irmãos, estamos passando por uma crise mundial onde o desemprego tem se instalado em vários países. Muitos países estão com índice alto muito de desemprego. Como se já não bastasse o desemprego, temos a crise da falta de alimentos, que já é uma realidade em muitos países. Segundo o relatório da ONU de 2017, 124 milhões de pessoas em 51 países passam fome pela falta de alimentos. Olhando, irmãos, para esse cenário todo, olhando para essa crise toda que nós estamos enfrentando nos dias atuais,
Como ter fé? Como termos esperança? Como acreditarmos que nada nos faltará? Como acreditarmos? Para responder esses questionamentos, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, onde ela nos diz, em Salmos, capítulo 37, verso 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por a vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não ceifam, não recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado da duração da sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagões que se preocupam com tudo isso. São os pagões, irmãos. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta viver o seu cuidado. São as promessas de Deus para nós, irmãos. Promessas de Deus. Promessas de que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, irmãos. Deus nunca nos prometeu que a nossa conta bancária estaria no azul. Apesar de ter muitas igrejas hoje em dia prometendo isso por aí. Deus nunca nos prometeu que teríamos uma poupança recheada de dinheiro. Deus nunca nos prometeu que nós teríamos o carro do ano ou uma mansão para morar. Deus nunca nos prometeu isso, irmãos. Mas o inimigo, esse sim te promete bens materiais, te promete dinheiro, te promete sucesso, prosperidade segundo o curso deste mundo. Lembremos, irmãos, que Satanás chegou perante Jesus e lhe disse: se me adorares e se prostrares, te darei os reinos deste mundo e todo o seu esplendor. Mas porém Jesus, irmãos, o nosso rei, o nosso mestre, respondeu: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Irmãos, Deus nos prometeu, se nós o buscarmos, se Ele for o Senhor de nossas vidas, nada irá nos faltar. Nada irá nos faltar. Portanto, irmãos, não precisamos nos preocupar com as lutas. Não precisamos nos preocupar com as provações. Não precisamos viver ansiosos. Não precisamos viver preocupados com o dia de amanhã, porque nós temos um Deus que conhece cada uma de nossas necessidades. Nós temos um Deus que zela por nós. Nós servimos um Deus que é dono da prata e do ouro, e de tudo o que existe neste mundo e fora deste mundo. Nós servimos o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos seus filhos. Certa vez, irmãos, eu estava muito aflito. Estava passando por umas dificuldades, principalmente financeiras. E eu comecei a fazer alguns questionamentos para Deus. Eu comecei a perguntar para Deus: será que o Senhor realmente se preocupa comigo? Será que o Senhor não está vendo as dificuldades que eu estou passando? Será que realmente o Senhor está comigo?
Foram questionamentos que eu comecei a fazer para Deus, em meio à crise que eu estava passando. E eu me lembro, irmãos, que eu falei para Deus assim: Senhor, me mostre para mim que o Senhor está comigo, que o Senhor se preocupa comigo, que o Senhor conhece as minhas necessidades. Eu me lembro, irmãos, que alguns dias depois que eu fiz essa oração, uma pessoa bate na minha porta, lá no meu serviço. Ao abrir a porta, essa pessoa estava com as mãos tremendo. E nas mãos tremendo, ela tinha um pequeno papel. E ela disse assim para mim: Danilo, eu estava em minha igreja orando. E no meio da oração, Deus falou comigo. Deus colocou o seu nome em minha mente, em meu coração, e lhe pediu para vir aqui lhe trazer esse recado. Eu agradeci a pessoa, muito obrigado. Fechei a porta da minha sala. Ao abrir aquele pequeno papelzinho, naquele papelzinho estava escrito assim, irmãos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele dia eu entendi, irmãos, que Deus cuida de mim, que Deus conhece as minhas necessidades. Naquele dia eu entendi que o mais importante é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, é nós buscarmos as coisas lá do alto, porque as demais coisas Deus irá acrescentar em nossas vidas. Deus sabe do que nós precisamos, mas o reino dele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui presentes neste culto da manhã tenham vários testemunhos para contar a respeito de como Deus cuida de nós, de como Ele provém todas as necessidades que nós necessitamos, pois esse é o Deus que nós servimos, um Deus que prometeu que nada irá nos faltar. Você pode estar passando até por lutas, pode estar passando por dificuldades, aperta um pouco aqui, solta um pouco ali, mas em tudo Ele nos sustenta. Em tudo o nosso Deus soberano nos sustenta. Caminhando para o final, irmãos, o verso 2 do texto nos diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A palavra deitar-me, irmãos, escrita logo no começo do verso 2, sugere que nós podemos confiar nos cuidados que Deus tem para cada um de nós. É saber que nós podemos descansar, não permitindo assim que a ansiedade ganhe espaço dentro da nossa alma. Outra palavra a destacar nesse verso 2 é a palavra verdes, pois a palavra verdes indica vida, indica vida. E eu particularmente gosto muito quando a gente pega a estrada ou vai fazer alguma viagem, a gente vê aqueles verdes pastos, lindo à beira da estrada. Eu gosto particularmente de ficar admirando aquilo, como é bonito de ficar vendo aqueles verdes pastos. Pois os verdes pastos, irmãos, indica que a nossa despensa sempre estará farta de coisas para suprir as nossas necessidades. As nossas despensas nunca estarão vazias. O verso 2 do Salmo 23 termina dizendo assim, irmãos: guia-me mansamente às águas tranquilas, ou águas de descanso. Algo interessante, irmãos, as ovelhas não podem beber com segurança águas de córregos rápidos, pois as ovelhas precisam de poças tranquilas para beber a água. Isso nos ensina, irmãos, que Deus não apenas nos dá o que precisamos, mas Ele também nos dá da melhor maneira possível.
Ele nos oferece o melhor. Deus nos oferece o melhor. Talvez você esteja vivendo de uma maneira agitada. Talvez as suas águas não estejam tranquilas. E por causa disso, você não está conseguindo saciar a sua sede. Você não está conseguindo confiar no cuidado do bom pastor. Talvez você tenha chegado aqui nesse domingo de manhã com muitas dúvidas e questionamentos em seu coração a respeito de como Deus cuida de nós, de como Deus realmente conhece todas as nossas necessidades e se preocupa com elas. Quero te dizer uma coisa muito importante nesta manhã. Deus cuida de nós. Ele é o nosso bom pastor. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 40, do verso 10 ao 11: o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Esse é o pastor que cuida de nós, irmãos. Esse é o pastor que carrega no colo as suas ovelhas. Carrega no colo as suas ovelhas. Que nós, irmãos, enquanto ovelhas, possamos confiar no nosso bom pastor. Possamos confiar de que nada nos faltará, que possamos confiar, por mais que as águas estejam conturbadas, por mais que as dificuldades pareçam ser grandes demais, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, nos conduzirá às águas tranquilas. Nos conduzirá às águas tranquilas, onde poderemos descansar em teus braços. Onde nós poderemos descansar em teus braços. Que assim, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te abençoe. Amém.